gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um para o desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu estou realizando no blog Livros e Fuxicos. Para cumprir o item Ler um Chiquilite publicado no Brasil entre 2005 e 2010, eu escolhi ler Alta Sociedade, da Sarah Mason, que foi publicado pela Bertrand Brasil no ano de 2005. Eu estava muito curiosa para fazer essa leitura por três motivos principais. O primeiro é que eu gosto muito da Sarah Mason, Um Amor de Detetive, que foi o primeiro livro que ela publicou, é um dos meus chiquilites favoritos. E eu também gostei muito de A Vida é uma Festa, que foi o outro livro dela. O segundo motivo é que esse livro é protagonizado pela irmã da Holly, que é a protagonista de Um Amor de Detetive, então eu também queria muito voltar aqui pra história e ver um pouquinho mais, tanto do casal que aparece no primeiro livro, quanto ver também como seria a irmã da Holly. E o terceiro motivo era ver qual seria a minha experiência com essa leitura. Porque eu lembro que eu já falei dele já faz muito tempo com a Duda do Book Addict, que também adorou Um Amor de Detetive e que se decepcionou demais com essa leitura. Então eu queria saber qual ia ser a minha experiência e, obviamente, torcendo para que eu gostasse do livro. Nesse livro, então, nós temos a história da Clem, que é a irmã da Holly, que depois da Clem ter terminado um namoro e perdido o emprego tudo no mesmo dia, ela fez uma viagem ao redor do mundo por cerca de um ano e agora ela tá de volta na casa da família dela na Cornualha. E quando ela volta, então, ela ainda tá com a vida meio parada ali, sem saber muito o que vai fazer, ela tá trabalhando num bar como garçonete, mas não é o que ela quer fazer pro resto da vida dela. Quando ela está lá, ela acaba conversando com a Holly, né, via telefone e tal, e descobre que a irmã tá em busca de uma matéria pro jornal, porque a Holly é jornalista, e ela precisa de uma nova matéria e tal, e não sabe sobre o que vai escrever. Até que elas acabam também descobrindo que a Emma, que é uma amiga da Holly lá do jornal, desapareceu e a Holly vê nesse desaparecimento tanto uma oportunidade para fazer a história dela, porque tem uns detalhes bem interessantes aparentemente por trás desse sumiço, e porque ela também fica preocupada com a colega por todos os fatos que envolvem esse desaparecimento conforme elas vão descobrindo, e eu não vou dar muitos detalhes disso, né, para não estragar a surpresa de ninguém. Já adiantando para vocês, o livro, infelizmente para mim, foi uma decepção também. A escrita da Sarah Mason, ela é bem fluida, tá? Então não tem nada a ver com a escrita dela, inclusive o livro tem passagens muito engraçadas, muito divertidas. No começo, aliás, eu estava gostando por conta, né, desse humor, porque eu estava achando tudo bem engraçado. O problema foi a história como um todo, como ela foi desenvolvida, como ela foi abordada. Como eu falei pra vocês aqui, então o livro tem como protagonista a Clem, e o livro é narrado, aliás, em primeira pessoa pela visão dela. Só que eu me sinto mentindo falando pra vocês, dizendo que o livro é protagonizado pela Clem, porque ela é muito mais, assim, uma observadora dos fatos do que a pessoa que sofre as ações da história ou que tem suas emoções trabalhadas, os acontecimentos com ela desenvolvidos, enfim. Ela meio que passa o livro inteiro atrás da Holly e, assim, vendo as coisas acontecerem com a Holly e com a Emma, do que tendo algo da vida dela sendo trabalhado. Acho que, por mais que, assim, que tenha a parte amorosa da história meio que trabalhada sutilmente desde o início, porque isso meio que não é revelado, assim, por mais que seja meio óbvio, só é realmente desenvolvido, então você só tem algo da vida da Clem realmente desenvolvida quando faltam menos de 100 páginas para acabar o livro. Então ela fica o livro todo meio que à mercê dos outros, e ela mesma não tem enfoque da vida dela. E eu acho assim, eu já li, obviamente, né, livros em que os narradores não são os protagonistas, só que há uma expectativa de que ela seja, aliás, eu acho que até meio que como as coisas são abordadas é como se fosse pra ela ser, mas ela não é, porque ela não tem acontecimentos, assim, realmente da vida dela. Sem contar que a Clem, ela é uma das personagens mais patetas que eu já vi num livro. Ela é extremamente medrosa com praticamente tudo. Às vezes tem coisas que ela não quer fazer, mas alguém vira pra ela e fala, ah, tá, você vai fazer, e ok, ela baixa a cabeça e faz mesmo assim. E nada disso é trabalhado, sabe? Nada disso é abordado. É simplesmente, assim, uma característica dela que, sim, traz humor pra história. Então, meio que tem a função ali no enredo. Mas eu acho que faltou. Acho que ela ser colocada aqui como protagonista não deu. Se o livro fosse contado pela visão da Holly ou pela visão da Sarah, eu acho que ele teria uma outra abordagem e que teria, assim, um aproveitamento muito melhor. Porque da maneira como foi, deixou muito a desejar. Então, a Clem, ela não tem voz ativa,
ela praticamente não tem nada desenvolvido ali da vida dela, e quando as coisas são desenvolvidas são todas muito rápidas, superficiais, deixa acho que um monte de coisa aberta, porque assim, é praticamente só a parte romântica da vida dela que meio que é resolvida, e a parte, por exemplo, profissional, fica só meio subentendido que ela vai começar a desenvolver, e é isso. Então assim, até a parte engraçada do livro acabou se perdendo pra mim, porque eu tava achando a história toda muito chata pelo desenvolvimento. Então foi um livro que eu acabei demorando pra ler, considerando o tamanho dele e a minha média de leitura de tempo, tanto de livros como um todo, principalmente de chiquilites. Então foi assim, um livro que eu acabei demorando porque eu não tinha vontade de continuar lendo, porque a história não funcionou mesmo pra mim, não me envolveu. E enfim, eu acho que assim, o livro, eu só dei uma avaliação assim mais positiva pra ele, né? Minha visão sobre ele acho que foi um pouco mais positiva por conta da escrita da autora mesmo e do humor inserido na história, porque de desenvolvimento de história e de personagens deixou totalmente a desejar, infelizmente. Se alguém aí já leu Alta Sociedade ou outros livros da Sarah Mason, pra mim no caso tá faltando só Veleiros ao Mar, que é um livro gigantesco dela. Eu tô bem curiosa pra ler também, mesmo eu tendo me decepcionado com esse. Mas enfim, se vocês já leram, contem pra mim as experiências de vocês. Contem como está o desenvolvimento de vocês do desafio. Pra mim faltam só 3 livros pra eu acabar, o desafio já tá chegando ao fim. E já tem muita gente me perguntando se vai ter desafio ano que vem. Eu ainda não bolei, mas muito provavelmente vai ter sim, então aguardem. Beijos a todos, até o próximo vídeo.